Por gentileza, nos coloquemos de pé para uma leitura e a seguir meditação na palavra do Senhor. Prosseguimos com a série Com Cristo na Escola de Oração. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu João, capítulo 15, o verso 7. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros. Querido Deus, que mais uma vez nos reúne em tua casa, te agradecemos esse cuidado, essa provisão, essa proteção do Senhor. Abençoa teus servos, suas famílias, sua saúde, sua vida espiritual e sua vida ministerial. Os presentes aqui no templo sede, os internautas e todos que, enfim, ó Deus, se debruçam diante da tua palavra. Assim oramos, querido, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No manual Com Cristo na Escola de Oração, seria a lição 22, a palavra e a oração, com destaque para a frase: as minhas palavras estiverem em vós. O assunto é bastante importante e necessário, porque desde o princípio da nossa fé, algumas coisas se tornam para nós a base. Quando nós oramos, falamos com Deus. Quando lemos as Escrituras, Deus fala conosco. E quando nós evangelizamos, nós falamos em lugar de Deus. Então, nessa noite, vamos procurar conjugar essas duas verdades fundamentais: a palavra de Deus e a oração. O encontro dessas duas realidades e como isso pode afetar a nossa oração diária. Alguns estudiosos, quando analisam a deficiência dos surdos mudos, percebem que à medida que eles vão ouvindo mais, eles têm mais possibilidade de se expressar. Quando são tratados neste particular, quando alcançam uma cura, e à medida que novas palavras vão sendo ouvidas, novas palavras vão sendo expressas. Porque quando nascemos, é uma chuva de palavras em torno de nós. Mas não articulamos, não saímos falando as palavras que ouvimos no berço da maternidade. Vamos passo a passo formulando o nosso vocabulário. E quanto mais ouvimos, e quanto melhor a qualidade das palavras que ouvimos, melhor nos tornamos também falando, comunicando. Observe se isso não é uma realidade entre crianças e no linguajar de várias crianças. Porque existe uma relação entre o que você ouve e o que você fala. Há uma ligação. E isso tem a ver, então, com o que disse Jesus aqui: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque é razoável pensar que se nós estivermos com as palavras do Senhor,
nós aprenderemos a pedir o que o Senhor quer. Porque na palavra do Senhor está a sua vontade. E se nós vamos nos alimentando mais e mais das palavras do Senhor, mais e mais vamos conhecendo a vontade dEle. E então, Deus ouvirá de nós aquilo que Ele tanto deseja ouvir e que antes Ele comunicou para nós. Nós ouvimos o que Deus quer e Deus ouve o que Ele quer, à medida que a gente estreita, se aprofunda nesse relacionamento. Por exemplo, em João 17, verso 5 e verso 8, diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Bendito é o nome do Senhor. Dos capítulos 14 a 17 de João, está Jesus se dedicando para falar sobre a glória que tinha com o Pai antes de vir a este mundo. E no meio dessa transmissão que ele fez aos discípulos, ele revela uma coisa interessante: lhes dei as palavras que tu me deste. Lá no eterno passado, antes de vir a este mundo, o Senhor já tinha as palavras que deveria dizer para nós. E as palavras ele recebeu do seu Pai. Porque na Trindade existe, e sempre existiu e sempre existirá, essa comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E essas três pessoas da Trindade, que tanto se comunicam, tanto se amam, tanto querem bem uma à outra, e isso é em um só Deus. Essas três pessoas da Trindade vieram na pessoa de Jesus revelar para nós como deve ser a nossa comunicação com Deus, através da oração. Vejam, irmãos, o nosso Deus não é um Deus vaidoso. Eu quero que a igreja me dê glória, que a humanidade me glorifique. Deus não é um Deus vaidoso. Não, nem passa isso pela cabeça dos irmãos. Mas Ele deseja ser adorado, porque é na adoração, na oração que fazemos a Deus, que se realiza a nossa própria felicidade. A nossa alegria se realiza nessa comunicação com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que quer Deus quando nos convida a orar e adorar? Ele quer não somente receber a glória que devemos a Ele, mas Ele quer compartilhar a felicidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam desde sempre. Ele quer repartir isso com a gente. Ele quer compartilhar essa felicidade. E essa felicidade se dá através de comunicação. Não imaginem, os irmãos, que a Trindade são três pessoas em silêncio eternamente. Não são. Mas também não imaginem, os irmãos, que uma oração só pode ser oração se tiver palavra o tempo todo. Não, não. Porque há momentos na nossa oração que um silêncio até cabe. Há um momento na oração
em que nós já estamos com tal intimidade com Deus, como alguém ilustrou este assunto, dizendo que um casal com 25 anos de casamento vai até um lugar escolhido e diz um para o outro: nós vamos tomar uma refeição para comemorar. Eles não chegam naquela refeição, depois de 25 anos, para ficar talvez falando o tempo todo. Se num certo momento, o casal, cheio de amor, cheio de gratidão, lembrando de tantos anos vivendo junto, e eles pararem por um instante, um olhar para o outro, e até começar a sorrir só de olhar um para o outro, quem dirá que ali não tem uma comunhão, uma felicidade? Só porque houve silêncio? Acontece que esse silêncio é precedido de muitos anos, de muita conversa, de muito diálogo, de muito entendimento tão grande que basta um olhar para o outro que já sabe o que quer. Bendito seja o nome do Senhor. Há momentos na nossa oração que a felicidade de Deus é tão transbordante que, se você não falar nada, Deus já interpretou o que você quer. Deus te conhece, Deus me conhece. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a supremacia na oração está no uso de palavras. Existe um salmo na Bíblia, irmãos, dedicado à voz de Deus. É o Salmo 29. Eu gostaria de ler com vocês. É um salmo dedicado a Deus e a sua voz, ao que Ele fala. Você certamente já leu este salmo. Salmo 29, eu vou ler rapidamente, não há o que explicar, há apenas o que ler. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Agora começa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Bendito seja o nome do Senhor. Davi foi inspirado por Deus para engrandecer a voz de Deus, porque é um componente primordial nas nossas orações. A voz de Deus, a palavra de Deus, o que aprendemos ouvindo a Deus, vai dar substância para o que falamos a Deus. O segredo de falar com Deus está em primeiro ouvir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é importante, se num determinado momento você não pode ler a Bíblia, mas vai se dedicar a orar, não fique preocupado. Não é um mecanismo que você só pode orar se leu a Bíblia agora mesmo. Agora pode orar. Não. Não é essa a mecânica. Mas a palavra de Deus se tornou
o seu alimento, a sua provisão diária, de tal modo que quando você vai orar, aquela voz de Deus já foi fazendo uma construção dentro de você. E você vai expressar diante de Deus o que primeiro você ouviu de Deus. E é nisso, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque a palavra de Deus foi fazendo o trabalho dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. É tão simples desse jeito. Veja, Isaías 55, versos 10 e 11. Por quê? Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não existe desperdício, não existe ouvir demais a voz de Deus, ouvir demais a palavra de Deus. Isso nunca terá excesso, não. Isso sempre será maravilhoso, satisfatório, porque tal qual fazem as três pessoas da Trindade e se entendem eternamente e são felizes, também nós vamos experimentar como sua criatura a imagem e semelhança de Deus. Não podemos conviver no afastamento, na distância, porque a imagem e semelhança de Deus será tal qual o próprio Deus, querendo conversar com Ele. Então, a palavra tem papel preponderante na vida de oração de um homem e de uma mulher. Devem ser encaminhados os novos crentes para o quanto antes terem acesso à palavra de Deus. Não entenderão muitas coisas no princípio, não é? Eu recebi a Cristo com 16 anos de idade, e logo alguém me orientou assim, foi uma orientação. Olha só que coisa, você vai comprar uma caixa de lápis de cor, e toda vez que você encontrar um assunto, você coloca ali azul. Quando você encontrar de novo aquele assunto, coloque outro azul. E depois quando o mesmo assunto, por exemplo, redenção, o sangue de Cristo, a salvação, era em vermelho. O azul era o céu, e assim por diante. Eu passei um tempo fazendo aquilo. Eu amava fazer aquilo. Aí passaram-se uns tempos, e não é que surgiu uma Bíblia desse jeito? Não sei se alguém já teve uma Bíblia assim. Ela é colorida por assuntos. Então, era uma delícia estudar a palavra de Deus, porque você buscava nela os recursos que iriam formar em você uma pauta diante de Deus. Isso era maravilhoso. Então, meus irmãos, o Deus da Bíblia, Ele é diferente um pouco de nós. Ele não precisa entrar num lugar escuro e dizer assim, haja luz, e correr para o interruptor, ou então acender uma vela. O nosso Deus, Ele somente fala, haja luz. Bendito seja o nome do Senhor. Somente quando foi fazer o homem, Ele tomou o barro, Ele colocou as suas mãos, por uma razão muito especial, de fazer a sua imagem e semelhança. Não que ele não tivesse habilidade para fazer um homem surgir numa palavra. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas tudo que Deus fez conforme a sua palavra. Porque palavra para Deus é o mesmo que uma ação. Deus fala e age através das suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Diferente de nós. Nós temos que falar. Vou lá acender uma luz. Vou pôr luz naquela escuridão. E não basta só falar. Você pode passar a noite toda gritando: haja luz. Não vai acontecer. Não vai. Você vai ter que ir ao interruptor. Então, meus prezados irmãos, aos Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, a sua oração já recebe um crivo, uma avaliação. E você diz: não, eu não devo dizer isso em oração. Eu nem devo pedir mais por aquilo. Ou devo lembrar agora de pedir por isso aqui. Porque a palavra de Deus vai discernir. O que quer dizer discernir? Separar pensamentos e intenções do coração. E quando você está orando, você vai precisar e vai descobrir que vinha orando por coisas que não eram úteis e não vinha orando por aquilo que era necessário. Porque a palavra de Deus dá esse discernimento. Quantos estão compreendendo isso? Amém, meus irmãos? Então, é vital essa conexão entre a palavra de Deus e a oração. Vou ler de novo agora em João 15, verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Um destaque aí: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Agora, eu li na versão Nova Almeida atualizada. Nessa mesma versão, no verso 7 agora, João 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. No verso 4, o Senhor diz: e eu permanecer. No verso de número 7, ele diz: e as minhas palavras permanecerem. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente fala de palavra e oração, você permanecer em Jesus e permanecer nas palavras de Jesus é exatamente a mesma coisa. Você não pode separar Jesus das suas palavras. Por isso que ele solicita cada um de nós, porque é a maneira pela qual ele se revela, tanto nas promessas que ele faz, como na obediência que ele exige. São duas formas do Senhor se expressar para nós: quando promete e quando ordena a nossa vida. Na semana que vem, esse é um assunto sobre a palavra e a obediência, e isso na vida de oração. Já nos encaminhando para o encerramento, em Isaías, no capítulo 50 e o versículo 4, diz assim: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Então,
Ele coloca na sequência como funciona. Para que você diga palavras como um erudito, palavras boas, primeiro o seu ouvido é acionado. Você ouve para depois falar. Você pode agradecer a Deus por isso? O que dirá você se não ouviu de Deus? Se não sabe o conselho de Deus? O que dirá você não somente alcançado, mas ao próprio Deus? Então, a nossa oração, sem dúvida, alcança uma melhora extraordinária, quando ela é alimentada pela palavra de Deus. E o pastor Renato acabou lendo uma coisa, vou terminar com esse assunto, depois retornamos, né? No segundo livro de Samuel, o capítulo de número 7, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Capítulo 7, verso 27. Para encerramento aqui nessa noite. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Bendito seja o nome do Senhor. Se você ler todo o capítulo 7 com calma depois, você vai ver que a pretensão de Davi era fazer uma casa para o Senhor. O Senhor manda o profeta e diz: não, você não pode fazer casa para mim, porque não tem casa que eu possa habitar nessa terra. Mas pelo contrário, Davi, eu vou fazer uma casa para você. Bendito seja o nome do Senhor. O reino não vai sair da sua casa. Não vai. E quem vai fazer esta casa que você pensava, vai ser o seu filho. E ele passa boa parte do capítulo 7 agradecendo essa providência de Deus. Mas aí eu vou destacar, para encerrar, o final do verso 27. Vamos lá? Diz assim: revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. É um trocadilho que fez o profeta, não é? Davi queria fazer uma casa para o Senhor, e o Senhor disse: quem vai fazer uma casa sou eu, vou fazer para você. Louvado seja Deus. Quando Davi ouviu essa palavra, agora você vai entender isso e a oração. Quando Davi ouviu essa palavra, ele diz: portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Quando aquela palavra do profeta chegou para Davi, a palavra qual era? Edificar-te-ei casa. Como se dissesse: vou cuidar da tua descendência. O reino não sairá da sua casa. O que disse Davi? Qual foi a resposta? Fiquei animado, me encorajei, e no meu coração eu achei fazer esta oração. Qual é a aplicação disso, irmão? Quando a gente está desanimado, quando a gente está sem perspectiva, quando os nossos propósitos parecem destruídos ou arruinados, nada como ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a palavra do Senhor, isso transmite coragem, ânimo para o seu coração, e você então se dispõe a falar com Deus. Porque você então está animado? Porque primeiro você ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus é o que anima a nossa vida espiritual, é o que anima a nossa vida ministerial. Faça como Davi, porque a melhor resposta de oração é encontrar oração no seu coração. Vamos ficar de pé.
agradecer ao Senhor nosso Deus e seguiremos numa próxima oportunidade. Alguém veio aqui essa noite e precisa receber uma palavra de oração, quer vir aqui à frente? Pediremos a um obreiro que impõe as mãos sobre o necessitado. Tem alguém? Muito bem. A agenda da igreja já foi anunciada. Que Deus a todos abençoe e que vocês... Ainda estamos dando orientações sobre o dia 1º de outubro. Vocês sabem do que se trata. Se trata da eleição de conselheiro tutelar. Muito importante para a vida da criança e do adolescente em nossa cidade. Não se esqueçam, e se tiverem dúvidas, queiram nos procurar, ou queiram procurar os nossos obreiros para orientação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, bom Deus, que tem nos despertado, nos animado, nos encorajado com a Tua boa palavra. Abençoe grandemente Teus filhos, Tua igreja, promove o Teu nome, o Teu reino e a Tua glória. E que possamos, ó Deus, Deus querido, experimentar a alegria, a felicidade que se encontra no Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim, ó Deus, manifestar a este mundo tão maravilhosa bênção. Nós oramos, Pai, responde, atende a oração dos Teus filhos, assim pedimos e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.